Olá, professor Matheus Martins aqui, mais uma videoaula de história, seguindo no nosso tema de Guerra Fria. Hoje nós vamos ver os últimos líderes da União Soviética durante o período da Guerra Fria, o Leonid Brezhnev, Andropov, Chernenko e o Mikhail Gorbachev, que é realmente a derrocada do sistema socialista da União Soviética. Bem, falemos do Brezhnev. O Brezhnev vai assumir o poder na União Soviética, pessoal, porque o Gorbachev cai. Eu falei Gorbachev, não sei por que de achos falei Gorbachev. Porque o Khrushchev, talvez por conta de Chov no final, enfim. O Khrushchev cai em desgraça por conta da crise dos mísseis em Cuba. Isso vai fazer com que o Partido Comunista da União Soviética procure uma outra figura com algum tato de liderança mais forte que consiga se impor ante os Estados Unidos e evitar aí um aprofundamento das diferenças tecnológicas e sociais entre essas duas nações. Então era preciso de um líder mais, como é que eu posso dizer, rústico, mais forte, e o Khrushchev ele não demonstrava mais isso, ele não dava sinais de aptidão para o combate, ele era um camarada que propôs, se vocês bem lembram, junto ao Kennedy, a detente, o distensionamento das relações entre União Soviética e Estados Unidos, ou seja, era um cara muito mais dado ao diálogo. Os líderes do Partido Comunista pensavam ser necessário alguém mais duro para o momento em que a União Soviética vivenciava. Então a gente vai ver, por conta disso, a ascensão do Leonid Brezhnev, uma liderança aí que vem dos escalões militares da União Soviética. Ele não é simplesmente um político como Khrushchev. E ao contrário do Khrushchev, que tem uma perspectiva anti-stalinista, que condena os crimes de Stalin como o dirigente da União Soviética, o Brezhnev não, ele vai louvar a memória do Stalin e vai professar uma ideia meio que neo-stalinista. Isso explica também porque ele é uma liderança mais rigorosa, mais dura, certo? Inclusive na política internacional, a União Soviética, nesse contexto, vai inaugurar a chamada doutrina Brezhnev para o leste europeu. O que é essa doutrina Brezhnev? É a teoria da soberania limitada dos estados socialistas, ou seja, que os estados socialistas devem, em última instância, resposta a Moscou. A soberania deles nas relações internacionais é limitada ao alinhamento à União Soviética. Isso vai explicar por que o Brezhnev vai se impor ante as reformas do socialismo na Tchecoslováquia, as reformas do Dubček, tá? E vai ali enviar as tropas do Pacto de Varsóvia para defender esse movimento de transformação do socialismo na Tchecoslováquia, que ficou conhecido como Primavera de Praga. Era um socialismo muito mais aberto, muito mais democrático, uma ideia de socialismo com face humana. Era a galera do PSOL, para vocês terem uma dimensão, a galera que vai lá para resistir pacificamente na frente dos tanques, tentar deter as tropas do Pacto de Varsóvia de maneiras a utilizar inteligência. Por exemplo, eles chegavam, a língua tcheca não é exatamente a mesma língua russa, apesar de ter influências eslavas, tal, e o pessoal da República Tcheca, da Tchecoslováquia, simplesmente virava as placas de trânsito para quando as tropas do Pacto de Varsóvia estivessem vindo, eles pegassem caminhos errados e acabassem voltando para o leste europeu. Mas é evidente que isso é uma coisa temporária, não resolve a bronca. E a Tchecoslováquia vai acabar sendo invadida e derrotada, o Dubček vai ser derrubado do poder. E dessa forma a União Soviética e o Brezhnev pretendiam barrar o avanço do capitalismo.
Foi muito eficiente para o leste europeu, manteve a ideia da cortina de ferro, a ideia do leste europeu sobre o domínio da União Soviética de um modo geral, sem conseguir liberdades de governo ou de gestão dos seus territórios, mas foi muito negativo para a visão internacional da União Soviética, principalmente de países que procuravam fazer um alinhamento mais à esquerda, que tinham uma leitura de mundo mais progressista, como a França, que no mesmo ano, em maio de 68, vivenciou lá o movimento de maio de 68, nada original, né? Mas que tinha o... Putz, esqueci o nome do filósofo, cara. Nossa, também do filósofo e da mulher dele. Ah, rapaz, o existencialista, cadê o nome dele? Pera aí, dá um segundo aí, pessoal. Sartre. Vai ter o Sartre e a Simone de Beauvoir à frente do movimento. É um movimento realmente de transgressão social, de ruptura com padrões, muito ligado a uma leitura europeia do que é o movimento hippie. Não estou dizendo que eles veem o movimento hippie e se inspiram neles, não. Mas tem uma questão de contracultura, assim como o movimento hippie nos Estados Unidos, no movimento de maio de 68, que é um movimento estudantil muito forte, os estudantes saindo da universidade, tocando fogo na França toda. Vocês sabem, né, aquele meme, eu gosto dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e tocam fogo em carros. Pois na França de maio de 68 estava tudo em chamas. E os movimentos sociais na rua, junto com os estudantes, marchando para derrubar o governo do Charles de Gaulle. Sim, o Charles de Gaulle é o mesmo camarada que ajudou a França, a parte francesa que resistiu na Segunda Guerra Mundial, e ele era o presidente em 68 na França. Essa galera queria derrubar o Charles de Gaulle, que era visto como um cara de direita, ultraconservador, que tinha um governo extremamente rigoroso. O de Gaulle chega a fugir da França com medo de um golpe socialista desse pessoal, dos estudantes, de maio de 68, vai para a Alemanha, mas o golpe acaba sendo detido porque os trabalhadores franceses não aderem ao movimento de maio de 68. Os trabalhadores franceses olham para o estado de bem-estar social que está montado na França e dizem: olha, eu tenho 13º, eu tenho uma jornada de trabalho regulamentada, eu tenho hora extra, paga, eu tenho creche para minhas crianças, educação pública, saúde pública. Eu vou me revoltar por quê? Tá? Só por conta do socialismo como uma coisa abstrata, ou para a elevação da democracia como algo abstrato, sabe? Não fazia sentido na cabeça do trabalhador francês, as pautas não estavam claras, havia uma mistura aí no maio de 68 de várias reivindicações que não causavam a adesão da classe trabalhista, como o movimento feminista, como o movimento LGBT, que já surgia, dava os primeiros passos, ou então questões raciais ligadas aos imigrantes muçulmanos. Isso não atraía o trabalhador francês branco, heterossexual padrão para o movimento, e havia esse descolamento de realidade então entre o movimento estudantil, que era uma vanguarda intelectual, estava bem à frente do pensamento trabalhista da época, e os trabalhadores que tinham reivindicações muito próprias de classe e que não viam no movimento estudantil um progresso para sua categoria social. Tá? Então há toda essa distinção, essa questão, e maio de 68 vai acabar fralgando, dando errado na França. Mas esse maio de 68, muito curiosamente, apesar de ter um movimento à esquerda, ele vai negar de qualquer forma que ele esteja relacionado à União Soviética, porque para eles a União Soviética é marca dessa ditadura, tá? de um espaço que não há capacidade do diálogo, da liberdade, e o socialismo que eles enxergavam na França era um socialismo muito mais ligado com a face humana do socialismo do Dubček na Tchecoslováquia, esse mesmo socialismo que foi derrubado, a Primavera de Praga foi aí derrubada pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Sobre esse tema, tem um ótimo livro que chama A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Estava esquecido ali o nome do autor. Filme muito bom, também tem
Eu falei de filme, né? É um livro muito bom, também tem um filme. E aí, interessantíssimo aí que vocês deem uma olhada, pelo menos no filme. Livro fica complicado porque é uma literatura um pouquinho mais densa. Talvez quando vocês estejam na faculdade. Na realidade, isso é uma grande sacanagem, porque em outros países o pessoal é incentivado a ler livros densos na juventude. E vocês parecem que tem que ficar na obrigação de ler infanto-juvenil, ler Harry Potter ou essas coisas bobinhas do tipo. Acho que dá para ler Milan Kundera. Vocês não têm 12 anos de idade, têm 17, 18. Não dá, dá e não dá ao mesmo tempo. Não dá por conta da quantidade de temas que vocês têm que estudar para o vestibular. Mas passado o Enem, velho, meta a cara aí para ler coisas interessantes. E o Milan Kundera, para mim, é um dos melhores autores do século XX. Esse livro é espetacular, é muito reconhecido em qualquer lista aí de 100 maiores livros do século XX. Vai constar A Insustentável Leveza do Ser. E ele retrata de uma forma muito interessante foi o movimento da Primavera de Praga e como esse movimento foi derrotado pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Também é do governo do Brezhnev uma tácita reaproximação com a Igreja Ortodoxa na própria União Soviética, dando margem dessa forma para trazer o povão que tinha fé na religião para o lado da União Soviética como um sentimento aí de aliança patriótica entre fé e socialismo. Tá? Então ele vai permitir cultos públicos da Igreja Ortodoxa e vai trazer essa jogada meio populista, o povo para o seu lado. O Brezhnev vai ser um líder muito querido na União Soviética. Vai ser o último grande líder da União Soviética, porque depois dele, Andropov e Chernenko vão ser já a gerontocracia soviética. Explico já o que é isso. E não vão ter aquele poder, aquela vistosidade de representação que o Brezhnev teve. Veja, Brezhnev fica quase 20 anos no poder. Ali, a partir de 1980, é bem verdade, é bom que seja dito, o Brezhnev ele está praticamente em estado vegetativo. Ficou muito doente, não consegue mais responder a nada, e ele é mantido só simbolicamente como chefe da União Soviética, líder da União Soviética, mas a realidade é que ele está quase morto. E a galera mantém lá o fantasma do Brezhnev. Quando ele morre, os funerais dele são gigantescos. O povo realmente gostava bastante dele. O Brezhnev vai apoiar o Vietnã do Norte na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, mandando principalmente armas na Guerra do Vietnã. Tá? E ele vai incentivar também, com esse mesmo modelo, intervenções socialistas na África. Sempre mandando, na maioria das vezes, quase todas as vezes, mandando armamentos para milícias socialistas, como é o caso das milícias de Angola e de Moçambique, que vão libertar seus países do domínio português, e também milícias da Etiópia, tá bom? Esses países vão fazer revoluções pró-esquerda e a União Soviética tinha esse interesse de trazer países ali da África para o seu lado na Guerra Fria. Como eu falei já, história durante o governo dele, a Revolução de Maio de 68 na França, é um socialismo descolado da União Soviética, que não quer ser visto ao lado da União Soviética, tá? É um socialismo mais democrático, a ideia de ser proibido proibir, de contra costume, contra cultura, aquela galera mais cabeça, mais intelectual, sabe? Aluno de história e sociologia que realmente tem leituras de mundo mais apuradas, de sociedade e de que caminhos a sociedade deveria seguir, mas acabam com ideias muito à frente da classe trabalhadora, a esse descolamento. Por isso, maio de 68 não dá certo, e não dá certo também porque eles não querem contar com o apoio das tropas da União Soviética, porque provavelmente se eles convocassem a União Soviética, o movimento provavelmente daria certo. O Brezhnev vai governar durante muito tempo, então ele começa em 64 a governar, mas ele vai acabar em 82, então ele vai ser coetâneo, vai ser contemporâneo ainda do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Isso significa ali que ele convive durante algum curto período de tempo com esses dois e ele vai ter uma particular inimizade com ambos, chegando a
termos de baixo calão, ambos trocarem insultos o Ronald Reagan e o Leonid Brezhnev, tá? Outra coisa é que o Brezhnev vai ajeitar as relações diplomáticas com a China a partir de 74, garantindo ali uma neutralidade, em especial com o fim da Guerra do Vietnã e a adesão de países ali do Extremo Oriente à política socialista. E é também durante o governo do Brezhnev, desculpem aqui, só vou silenciar o meu WhatsApp. Desculpem o barulho. É durante também o governo do Brezhnev que a gente vai ter a realização da Olimpíada de Moscou. Essa Olimpíada vai entrar para a história por conta do boicote dos países ocidentais, dos países capitalistas. Muitos países não enviam suas delegações para a Olimpíada de Moscou, principalmente por conta da invasão soviética ao Afeganistão, que vai acontecer, deixa eu só confirmar aqui, soviética ao Afeganistão em 79, exatamente no ano anterior, era como eu previa. Então, em 79, a União Soviética invade o Afeganistão, isso a gente já conversou em outras aulas sobre o tema, a gente vai ver que os Estados Unidos vão apoiar milícias, os mujahidins, ou mujahidins, contra as tropas soviéticas no Vietnã. E por conta disso, a maioria dos países ocidentais capitalistas vão boicotar essa Olimpíada. O Brasil não boicota, o Brasil manda ali suas delegações. E meio como num show de marketing, o pessoal na abertura das Olimpíadas fazem uma cena muito assim curiosa que entra para a história, que é o mascote Misha, que é um ursinho que fica chorando. Opa, queria circular aqui o mascote. Ele fica chorando durante a abertura das Olimpíadas. Isso é feito com aqueles painéis, como chama? Mosaico. Na época não tinha tecnologia para fazer isso, sei lá, com projeção. Década de 80, né, bicho? Não tem computador, essas coisas. E aí eles fazem um mosaico em que os caras vão virando assim as cartelinhas e parece que o ursinho está chorando. É bem interessante. Procurem aí choro do ursinho Misha, vocês vão encontrar vários vídeos no YouTube, tá bom? Aqui abaixo a gente tem também imagens da repressão das tropas do Pacto de Varsóvia, a Primavera de Praga e do desfile de abertura das Olimpíadas de Moscou em 1880. Detalhe, a União Soviética vai, como é que eu posso dizer? Se vingar? Não, vingar é ruim, é uma palavra ruim. Dar o troco para os Estados Unidos nas Olimpíadas seguintes, de 1884, as Olimpíadas de Los Angeles, mas os Estados Unidos vão fingir que nada aconteceu. Tipo, foda-se. A União Soviética não veio? Problema deles. Não vou nem falar nisso, vou nem mencionar que a União Soviética me boicotou aqui. Vou deixar pra lá, vou deixar passar. Bem, o Brezhnev efetivamente morre em 82 e quem assume é o Andropov. Dá pra gente ver pela carinha desse garoto que ele não é um rapaz novo, tá? Ele é um camarada que vem aí da política antiga da União Soviética. Ele ainda esteve em 1917 na Revolução Russa. Então ele não é um cara novo de forma alguma, tá? Ele trabalhou na KGB, foi um camarada aí que participava da espionagem, da polícia secreta soviética, o cara mais linha dura, mais ligado aí ao Partido Comunista mesmo. Ele vai entrar para a política. Eu tenho um toldo que separa um corredor que eu tenho aqui ao lado dos fundos da casa. Então é um toldo que a gente coloca para separar ali de vez em quando. E esse barulho que vocês escutam é uma peste de um labrador que fica raspando essa merda desse toldo o tempo todo. Tô com vontade de pegar o labrador e... O cão danado, velho. Tá ligado? O Marley e eu, velho. É tipo Marley e eu, só que multiplicado por 10. Esse cão é destrutivo ao extremo. Desculpem pelo barulho, mas é meu labrador aí fazendo
um ganga e eu não tenho muito o que fazer nesse sentido, tá bom? Então, como eu ia dizendo, o Andropov é ex-chefe da KGB, então ele vai ter essa política mais dura. Satanás atentando. E ele vai entrar para o poder já com certa idade. Ele é o que a gente chama de gerontocracia. Geronto, velhos, cracia, poder. Poder dos velhos. Tanto ele como Chernenko vão durar muito pouco no poder porque morrem no poder. De velhos, de tão idosos que são. Tá? Então há uma gerontocracia na União Soviética e são camaradas que têm um pensamento um pouco atrasado por serem tão idosos assim. Eles pensam com uma mente um pouco mais, sabe, conservadora nesse sentido. Ele tenta melhorar a economia e combater a corrupção com algumas reformas, mas as reformas não andam bem, não dão certo. E na política externa ele vai continuar a ideia da doutrina Brezhnev, que é a teoria da soberania limitada, que os países socialistas não têm o direito de escolher acima do Partido Comunista da União Soviética. Então a última palavra é do Partido Comunista da União Soviética, obedece quem tem juízo ou é invadido pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Em 84, morre no poder, assumindo o menino Konstantin Chernenko. O Konstantin Chernenko também vai ter um governo muito curto, a gente vê também a carinha desse cidadão, ele não é muito jovem, tá? Na verdade ele é bem idoso. E o Chernenko vai fazer esse governo curto porque ele, mais uma vez, morre no poder. Ele é conhecido como o último bolchevique, porque vai ser o último dirigente da União Soviética que ainda teve relações lá com a Revolução Russa de 1917, tá? Ele vai ser o responsável pelo boicote às Olimpíadas de Los Angeles, que eu falei um pouquinho antes, e ele se reaproxima mais com a China, mas o governo dele é tão curto que não tem tempo de fazer muita coisa não, acaba morrendo no poder. Assume aí o último dos líderes da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, aquele que leva um puxão de orelha do Ronald Reagan com Mr. Gorbachev, please tear down this wall, aquela velha frase. Gorbachev, derruba essa bobônica desse muro aí, esse muro de Berlim, reunifica a Alemanha, tá? E o que é que tem aí do Gorbachev que é interessante? Ele é um líder fraco, ele é um líder ruim, tá? Ele é colocado no poder principalmente porque se tem uma percepção dentro do Partido Comunista da União Soviética que há uma necessidade de reformas graduais para modernizar tanto a economia como a política da União Soviética. Então ele é um camarada que é mais social-democrata do que comunista propriamente dito. Ou seja, ele seria o camarada capaz de fazer essas reformas. O que esses líderes não esperavam é que as reformas do Gorbachev fossem acabar com a União Soviética. Tá? Além das reformas dele, que são aberturas muito grandes, muito pró-democracia, e acabam destruindo a ideia de uma estrutura estável de controle político sobre a União Soviética, a estabilidade vai se romper por dentro de tanta abertura aos liberais que o Gorbachev vai dar. Além disso, a gente vai ver também que estoura no governo dele, por azar, o incidente ou o acidente atômico em Chernobyl, ou Chernobyl, como vocês queiram pronunciar. O que é que aconteceu em Chernobyl? Simplesmente um reator nuclear explodiu, dispersando material radioativo por uma área gigantesca. E a galera demorou muito a reagir por conta de uma mentira dos administradores da usina nuclear que não queriam ser punidos e acabaram sufocando ali a história, tentando botar panos quentes para dizer que tinha sido só um incêndio, que não tinha sido problema no reator, que não havia acontecido uma explosão. E, bem, tudo mentira, acabou que a reação vai ser muito tarde. A União Soviética não responde imediatamente ao mundo, não é dito diretamente pela União Soviética que o acidente aconteceu. Acaba que são estudiosos sobre a radioatividade de outros países que começam a notar o espalhamento de uma nuvem radioativa que vai bater até na Alemanha, na Suécia. Então é um desastre. E isso vai afetar bastante a economia da União Soviética,
que vai tentar responder isso tudo com uma força bruta. É necessário lá fazer todo um esquema de soterrar com cimento o núcleo radioativo que até hoje deve estar produzindo energia ainda, deve estar gerando calor e tem que gerar um resfriamento constante, a água não pode circular, é toda uma lógica lá. Quem quiser entender melhor, assista a série Chernobyl da HBO, série espetacular, bem curtinha, acho que são 5 ou 8 episódios, mas muito bem feita, muito inteligente, tá? E acaba que a União Soviética vai gastar tanto para tentar limitar a dispersão dos problemas de radioatividade decorrentes de Chernobyl, que vai gerar ali uma crise financeira maior do que ela já vinha enfrentando, tá? Na rabeira dessa crise financeira, a gente vê que a União Soviética vai tentar se desfazer da necessidade de produzir mais armamentos. E isso vai dar sinal de sua fraqueza para os Estados Unidos. O Gorbachev, ele vai tentar, ele que vai propor, isso é um sinal de fraqueza muito grande, assinar acordos de limitação de produtos e de arsenal nuclear, de bombas atômicas, com o Ronald Reagan, que ainda é presidente dos Estados Unidos. Então o Reagan vai pegar desde lá do Brezhnev até o Gorbachev. E esse período é marcado por uma nova detente, assim, distensionamento. O Gorbachev ali dando a mão, vamos lá, o Reagan, por favor, acabar com esse material nuclear que aconteceu em Chernobyl, vamos evitar aí esse tipo de tensão, que isso não é bom para o mundo. E acaba aí gerando aí uma situação em que a União Soviética é vista como fraca diante dos Estados Unidos. O Mikhail Gorbachev, em suas reformas, acaba destruindo a estrutura de poder da União Soviética. Quais são essas reformas? Duas que a gente fala mais em sala de aula. São 4 grandes reformas, mas que é central para vestibular e para Enem são 2. A Glasnost, Glass, você pode aí, se quiser fazer um decoreba estranho, comparar glass com vidro, que é glass em inglês. Então, Glasnost, como o vidro é transparente, a ideia de uma transparência na política para fiscalizar a corrupção da burocracia soviética, do governo, do Estado, e também a perestroika, que é uma abertura à economia capitalista para a reconstrução da economia soviética. Então, a partir de então, repetindo várias palavras, que horrível. A partir de 1987, a gente vai ver essa reabertura aí da União Soviética no campo da política, onde vai se permitir que existam vários partidos políticos, mais uma vez vai haver um pluripartidarismo, não vai ser mais uma política de partido único, tá? O Partido Comunista vai ser o partido mais forte, mas começam a surgir o Partido Liberal, o Partido, sei lá, pela Liberdade da Chechênia e por aí vai. São vários partidos que vão surgir em cada uma das repúblicas da União Soviética. Lembrando que a União Soviética tem várias repúblicas internamente. O líder da União Soviética é o secretário do Partido Comunista, mas cada república elege o seu próprio presidente. É meio como se cada república fosse um estado do Brasil, tá bom? Até hoje a Rússia tem esse esquema, ela é uma república federativa, cada estado da Rússia tem o seu presidente, naquela época também, mas o líder da União Soviética, mais uma vez, é o secretário do Partido Comunista. Então, cada estado da União Soviética, cada república vai conduzir ali a própria formação de partidos internos. O mais destacado que se forma depois do Partido Comunista é o Partido Liberal do Boris Yeltsin, tá? Vai ser o camarada que vai realmente acabar com a União Soviética. E também é uma abertura à economia capitalista, tá? A União Soviética vai ceder ao comércio internacional, vai se abrir para o capitalismo. E também, e talvez esse seja o ponto mais desastroso do governo do Mikhail Gorbachev, que mostra como ele é um líder fraco. Por quê? Ele acaba com a doutrina Brezhnev, que é a doutrina de intervenção em países socialistas que quisessem progressivamente se abrir para o capitalismo, e ele inaugura o que foi apelidado no mundo de doutrina Sinatra. Por que Sinatra? Porque Frank Sinatra, cantor norte-americano, tinha uma música chamada My Way,
Então, meu caminho, meu próprio caminho, né? Então a galera tirava onda, fazia piada do Gorbachev, dizendo, olha, ele adotou uma doutrina internacional que diz que qualquer um pode seguir o próprio caminho que quiser. A Polônia pode ali criar seu PSOL, né, o Partido da Solidariedade, e abrir para o capitalismo numa linha mais progressista, menos comunista, mais liberal. A Hungria da mesma forma. A Ucrânia, dentro da União Soviética, a Ucrânia era uma república da União Soviética, tá? Também podia seguir seu próprio caminho. E aí, esse bloco socialista que era coeso e ligado pela força militar da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, vai progressivamente sendo derrubado pela falta de poder propriamente dita do Gorbachev, pela falta de afirmação dele. Isso tudo mostra como a União Soviética se enfraqueceu, perdeu ali a capacidade de liderar o bloco socialista, que só poderia ser feito através da força. Por que, professor? Não dava para ser através da democracia, não? Coisa bonitinha. Vê se os Estados Unidos negociam com alguém. Vê se os Estados Unidos estão preocupados com democracia de fato. Para ser uma liderança respeitada, para ter outros países lhe seguindo como um líder de um bloco hegemônico, é preciso demonstrar poder, força. E é tudo que a União Soviética não consegue demonstrar mais com esse maledito do Gorbachev. E aí estoura uma revolução no quintal dele, na República Tcheca, a Revolução de Veludo. Vê o nome da revolução, Veludo. O que é veludo? É um paninho fofo. Por quê? A revolução é muito pacífica. Os caras vão lá, tiram o governo para a União Soviética e colocam um governo mais liberal. E a União Soviética faz o quê? Nada. Tchecoslováquia saiu da zona de influência da União Soviética. Outra coisa que o Gorbachev faz, tira as tropas soviéticas do Afeganistão, ou seja, admite a derrota para os mujahedins do Afeganistão. Desastroso. E outra coisa que acontece no governo dele, a Alemanha se reunifica, a galera derruba o muro de Berlim e os soldados estão lá só assistindo. É uma vergonha, meu amigo. O que esse cara faz? Nada. Permissivo com o poder dos Estados Unidos. É humilhado internacionalmente o tempo todo. Para vocês terem noção da humilhação que esse camarada é para a União Soviética. Ele vai aparecer em 1992 por aí, num comercial da Pizza Hut, de uma empresa de fast food norte-americana. O que é isso se não humilhação? O líder da União Soviética fazendo propaganda para uma empresa dos Estados Unidos. Que vergonha. Que vergonha. Tá? Então, em 89, a gente vê que a Alemanha vai se reunificar, derruba o muro de Berlim, e o pessoal da Alemanha Oriental vai passar para a Ocidental e vice-versa, vão construir um só país. Há toda uma reconstrução econômica da Alemanha Oriental, que estava com crises inflacionárias, a economia não estava lascada, mas também não estava em alta, como é a Alemanha de um modo geral, e a Alemanha vai se recuperar e se tornar aí uma potência mais uma vez. Como é até hoje em dia. Né? Então aí já vemos a partir de 90, na Copa de 90, por exemplo, a Alemanha ainda joga separada, mas já se tem a unificação de equipes para a Olimpíada de 92. Então, queda do Muro de Berlim, né? E, por fim, em 91 a gente vai assistir a dissolução da União Soviética. O que aconteceu para a União Soviética acabar? Os militares da União Soviética vão pensar e vão perceber que o governo do Gorbachev está muito moleza, está muito facinho, está abrindo demais o caminho para os liberais, para os Estados Unidos. E vão tentar dar um golpe para derrubar o Gorbachev do poder e colocar um comunista ferrenho no poder para recuperar sua hegemonia, a hegemonia da União Soviética. O Gorbachev foge, medroso que é, o cara é um cagão mesmo, tá? Ele foge,
Mas o presidente da Rússia, olha, não é da União Soviética, da Rússia, o bêbado do Boris Yeltsin, vai subir numa peste de um tanque e vai marchar na frente das tropas da Rússia contra os golpistas em Moscou, da União Soviética. E ele detém o golpe. Como ele detém o golpe, ele fica muito popular, muito famoso, tem muito poder ao seu lado e ele vai pressionar pela dissolução da União Soviética. O Gorbachev, restaurado no poder depois da tentativa de golpe, diz que aceitaria a dissolução se fosse interesse da população da União Soviética de um modo geral. Então é chamado um plebiscito. No plebiscito se vota em favor da manutenção da União Soviética. Só que o Gorbachev tinha sido tão permissivo que acabaram surgindo lideranças ali na Ucrânia, no Azerbaijão, no Quirguistão, todos esses países ali que compunham a União, o Uzbequistão, compunham a União Soviética. As lideranças locais vão ficar tão fortes, até a própria Rússia com o Boris Yeltsin, que os camaradas não vão aceitar o resultado do plebiscito e vão querer governar cada qual o seu próprio país, separando assim os países da União Soviética. E aí é o fim da União Soviética por força dessas lideranças, a exemplo do Boris Yeltsin, que vai ser presidente da Federação Russa, que se separa da União Soviética em 26 de dezembro de 1991, presentão de Natal para o então presidente dos Estados Unidos, George H. Bush, o George Bush pai, tá bom? Então a União Soviética vai acabar aí por pressão dessas lideranças, vão acabar constituindo um bloco econômico, o CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, mas esse bloco econômico nada mais é do que um livre mercado naquela região para manter a economia desses países muito dependentes uns dos outros por conta da história da economia da União Soviética. Mas essa comunidade de estados independentes não é mais uma unidade política, é só uma unidade econômica, e progressivamente aí esses países vão acabar saindo da esfera de influência da Rússia e passando pouco a pouco a esfera de influência da União Europeia. Tá? Então a gente vê aí a Ucrânia entrando para a União Europeia, tentando entrar a Bielorrússia, os países do Báltico ali, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, República Tcheca e Eslováquia que vão se separar. Então é tudo uma grande derrota para a União Soviética, o leste europeu progressivamente ser fagocitado pela esfera de influência econômica da União Europeia. É isso, esse é o fim das lideranças. A gente vai ver a partir da próxima aula os conceitos e as fases propriamente ditas, os eventos dentro da Guerra Fria. E vocês vão perceber que aí vai ter certos pontos que vai parecer que a gente está revisando, porque a gente vai tocar nos presidentes, ou vai passar pela temporalidade, os secretários gerais do Partido Comunista, que a gente já abordou nessas primeiras videoaulas. Massa? Valeu, pessoal. Até a próxima.